Olá, irmãos. Chegamos hoje à reflexão de mais uma das importantes solas que compõem o fundamento básico daquilo que é a fé protestante, daquilo que cremos. Pode-se dizer que estamos lidando com os pilares fundantes do genuíno, do verdadeiro movimento protestante. E hoje eu quero falar sobre mais uma das solas, que é, como está aí na descrição do vídeo, o sola fide, o somente a fé. E é interessante quando olhamos para ao refletirmos acerca desta sola, porque pode-se dizer que Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante justamente, talvez influenciado pelo versículo que fundamenta esta afirmativa do sola fide. Quando Lutero leu, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, que está escrito que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo, segundo as palavras do próprio Martinho Lutero, foi como se os portões do paraíso tivessem sido abertos para ele. Então ele percebeu o que era a graça de Deus, ele percebeu através desta porção da palavra de Deus, de Romanos 1,17, que o que compõe a essência da genuína fé, do que é esta fé que Deus quer que nós tenhamos nele. E é interessante nós fazermos duas observações sobre este sola fide, ou sobre somente esta fé. Primeira observação que eu quero falar sobre a fé é que a fé é algo que procede do próprio Deus. A fé não é algo inerente ao ser humano, pelo contrário, o homem, ele naturalmente, ele não é tendencioso a crer na pessoa de Deus, do Deus verdadeiro. Mas uma vez que ele está cego por causa do seu pecado, ele vai tateando, fazendo deuses para si e acreditando em mentiras, em mitos e bobagens que fogem à essência do conhecimento do verdadeiro Deus. Mas a verdadeira fé no Deus verdadeiro é algo que procede tão somente do próprio Deus. É Ele quem promove esta fé em nosso coração. É Ele quem nos dá esta fé. Portanto, a fé não procede de homem nenhum. Lá no próprio texto da palavra de Deus, de Efésios 2, verso 8, que nós conhecemos essa passagem, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não procede do crente, não procede do homem. O homem não é capaz de produzir fé, e ele por si só também não é capaz de viver pela fé. Portanto, a fé procede e é sustentada pelo próprio Deus. Deus é quem nos dá a fé e é Ele quem nos mantém nesta fé. E este é o primeiro ponto importante que devemos entender a respeito da fé. O segundo ponto importante, que tem tudo a ver com aquilo que Lutero compreendeu das Escrituras de Romanos 1,17, em segundo lugar, a fé significa crer naquilo que Deus realizou em nosso favor, especialmente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Quando Lutero entendeu este somente pela fé, ele compreendeu que o crente ele vive por aquilo que Deus realizou através de Cristo Jesus em favor dos seus eleitos, em favor dos seus. A partir do momento em que eu digo que eu creio em Deus, essa crença deve estar alicerçada naquilo que Deus fez por mim e faz por mim, porque é Ele quem me salvou, é Ele quem também me mantém nesta fé, é Ele quem me conduz à vida eterna, é Ele quem me deu esta vida. Portanto, a fé significa basicamente, de forma objetiva e não simplesmente subjetiva, embora existam elementos de subjetividade, ou seja, eu creio, né, eu tenho que crer, mas falando de um modo objetivo, a fé é algo que, por estar fora de nós, é algo que Deus coloca em nosso coração. A fé consiste em crer na obra de Deus em favor do seu povo, principalmente na obra de Cristo Jesus. Então Lutero, quando ele compreende a justiça de Deus, como está lá em Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Jesus, é a obra de Deus em Jesus. E a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, ele faz uma citação de Abacuque 2,4, do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. E é interessante que Lutero interpreta essa passagem
justamente levando em consideração o próprio contexto original da passagem, porque lá em Abacuque 2,4, Deus faz muitas promessas ali ao profeta Abacuque daquilo que ele iria fazer, daquilo que ele iria realizar no meio do seu povo. E aí ele diz que o justo, aquele que é o crente verdadeiro, ele viveria pela fé, por aquilo que Deus realizaria. Isso está em perfeita consonância, em perfeita conformidade com o que está na clássica definição de fé, segundo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 1, que está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E aí o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai explicar a natureza desta fé. Quando ele diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então quando ele se refere aí, desta fé, da natureza da fé, do que é esta fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, ele vai explicar na vida dos crentes do Antigo Testamento, de Abel, Enoque, Abraão, os patriarcas de um modo geral, Moisés. E a fé destes homens estava alicerçada não por aquilo que eles criam per si, por eles mesmos, mas por aquilo que Deus lhes prometera. Deus fez promessas a esses homens. Deus prometeu a terra, né, prometida para o povo, para Moisés, para Abraão. Deus prometeu tantas coisas e estes homens então abraçaram aquilo que Deus lhes prometeu. E eles creram naquilo que Deus lhes prometeu, naquilo que Deus falou. Portanto, a natureza, a essência da natureza da fé é naquilo que Deus prometeu, não é naquilo que eu acho que Deus falou, ou naquilo que eu acho que Deus me disse, mas é aquilo de forma objetiva, aquilo que Deus falou. Deus tem compromisso com a sua palavra e com as suas promessas, e não com aquilo que nós achamos, tá certo? Então, portanto, e com aquilo que Deus fez também, né? A fé é a certeza de coisas que fatos que se não vê, a convicção, né? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Certeza de coisas que se esperam, Cristo voltará. Eu creio nisso, isto é fé, e eu vou viver a minha vida por isso. Eu creio que Deus me salvou de forma total e objetiva em Cristo Jesus, então eu vou viver como um salvo. Viverei pela fé, como um salvo, testificando, testemunhando com a minha vida que eu sou salvo. Isto é viver pela fé, né? Ou promessas ou aquilo que Deus realizou, melhor dizendo, e aquilo que Deus fez e que eu não vi. Eu não estava lá no dia em que Jesus foi crucificado, eu não estava lá no dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas Deus realizou isto na história e eu creio naquilo que ele realizou na história. Cristo de fato foi ressuscitado dentre os mortos e a morte de Cristo Jesus na cruz, de forma objetiva, é capaz de me salvar e me libertar da escravidão do pecado. Isto é fé e é por isso que eu vivo. Viver pela fé significa isto: crer na obra de Deus, especialmente realizada de modo objetivo e total na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Esta é a essência básica do que significa sola fide, somente a fé, somente a fé. Somos convocados aqui nesse dia a vivermos pela fé daquilo que está descrito e narrado nas Escrituras, daquilo que Deus já realizou e das promessas que ainda hão de se realizar na vida e no povo de Deus. Sola fide, somente a fé. Somente a fé naquilo que Deus realizou por nós, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus realizou, naquilo que Deus fez. Eu não posso produzir essa fé. Deus pode e Ele realiza esta obra maravilhosa ao permitir que eu creia em tudo aquilo que Ele realizou. Isto é sola fide, somente a fé. Deus te abençoe.